Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer esse comparativo para vocês. Dessa vez será a caixa de som JBL Parebox Ultimate com, segundo a marca, essa configuração, contra a caixa de som Pulse Flamebox DJ SP512 com, segundo a marca, essa configuração. Que, já indo direto ao assunto, essa é a diferença de recursos entre as duas. Vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 dB na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz, e logo em seguida eu te conto a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse Flamebox DJ SP512. 60 Hz, 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 'Minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse SP512, ou como é mais popularmente conhecida, caixa de som Pulse 5000, por causa dos 5000 de potência que a marca declara que ela possui. E eu acho meio difícil ela ter essa potência, até porque, mesmo que ela tivesse essa potência, se não tiver alto-falantes que consigam imprimir toda essa potência, ter 5000 de potência não irá fazer diferença. Isso não só nela, em qualquer aparelho de som, porque WRMS é potência energética e não potência sonora. Mesmo que um aparelho de som tenha potência declarada, porém não tenha alto-falante, não tenha litragem, não tenha sensibilidade e várias outras coisas que precisam ser levadas em consideração para conseguir imprimir toda essa potência energética, nada adianta ter 5000 de potência, 4000 de potência, 1 milhão de potência, certo? Então eu não vou entrar nesse mérito da marca declarar que ela tem 5000 de potência. Vou atentar apenas ao meu gosto, o que eu achei da qualidade sonora dela, que é o seguinte: ela com 50% do volume ou com 100% do volume, você vai perceber mais nela médio e agudo. O grave e o subgrave estão ali presentes, porém você percebe mais nitidamente médio e agudo. Não chega a sobrepor de você não perceber o grave e o subgrave, mas você percebe mais o médio e o agudo. Como eu prefiro mais grave e subgrave, eu venho aqui na equalização manual dela, diminuo um pouco do agudo para poder aparecer mais o grave e o subgrave. Eu não diminuo muito o médio e o agudo, porque dependendo da quantidade que você tirar, você vai ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu vou ali, tiro um pouquinho de médio, um pouquinho de agudo, para poder aparecer mais o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais. Nisso, como eu já estou falando da equalização manual dela, até a data deste vídeo, ela é a única caixa de som que eu conheço que tem uma equalização manual de 6 bandas aqui no painel. Existem outras caixas de som que tem mais equalizações, porém é por aplicativo. Manual, ela é a única que eu conheço até a data deste vídeo, então é um grande ponto positivo. Como eu disse antes, no quesito grave e subgrave, ela me agrada desde que eu reduza um pouco o médio e o agudo. Então, para quem gosta de grave e subgrave igual eu, ela é uma caixa de som que vai agradar. E para quem quer uma caixa de som para jogar o som bem mais longe e gosta de médio e agudo, ela também vai agradar. Grande parte disso por causa da equalização manual que eu acabei de citar. Vamos agora para o comparativo de grave com 1 dB na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz, e logo ao final eu te conto a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Parebox Ultimate. 100 Hz, 90 Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz,
Agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Partybox Ultimate, que é o seguinte: antes da equalização, que ela passou de 5 bandas para 7, ela não era a minha caixa de som preferida. Isso eu vou ser bem sincero com você. Depois que ela passou para essa atualização com 7 bandas de equalização, eu consigo vir aqui equalizar ela mais do meu gosto, ao qual eu prefiro mais subgrave. Ela tem muito médio e agudo. Quando você chega ali, tipo, de uns 70% do volume em diante, você vai perceber muito médio e agudo nela. Então eu vou lá na equalização manual e reduzo um bocado do médio e agudo para poder destacar mais o grave e o subgrave, que estão ali mais presentes até mais ou menos ali uns 70% do volume. Ela com a equalização manual, com tudo no máximo, até uns 50% do volume, mais ou menos ali, ela me agrada. Eu não preciso vir aqui mexer na equalização manual dela. Agora, se eu for querer escutar ela mais no último volume, aí eu preciso vir equalizar ela, porque ela fica com um médio e agudo tão forte que me incomoda. Só que é o meu gosto. Como eu prefiro mais grave e subgrave, o médio e agudo dela me incomoda. E aí, pensando dessa forma, ela acaba sendo um diferencial. Porque eu gosto de subgrave, então eu equalizando ela, ela vai me agradar. Quem tem intenção de jogar o som mais longe, não vai se importar tanto com grave e subgrave. É mais médio e agudo. Então ela também vai agradar. Então aqui, de certa forma, vem para agradar um público mais amplo. Já com relação às equalizações pré-programadas que ela possui, eu percebo uma diferenciação de uma para outra, só que em todas elas eu percebo mais médio e agudo. Então as equalizações pré-programadas dela não me agradaram. Foi uma boa aquisição ter essas equalizações, mas talvez, quem sabe, eu sei que o meu canal não é grande, não tem tanta relevância no mercado de caixas de som, só que talvez seria interessante em uma próxima atualização a marca colocar equalizações que foquem mais em grave e subgrave, como por exemplo em outras caixas de som que eu já testei em outras marcas, a opção rock, por exemplo, colocar uma equalização pré-programada dela tipo rock, ao qual dê mais ênfase em grave e subgrave. Eu sei que tem a opção marcante e profundo, que já mescla isso, mas talvez a equalização rock que dê mais foco tanto nela com volume mais baixo, quanto com 100% do volume. Porque o que me incomoda nela é o médio agudo, que é muito forte e meio que abafa o grave e o subgrave. Eles estão lá presentes. Só que se você não parar para poder perceber, você não vai reconhecer eles. Você só vai perceber médio e agudo. Vamos agora para o comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc, com as duas no último volume, com tudo no máximo, tocando a mesma música no mesmo local alternadamente, para que você possa perceber um pouco da diferença de sonoridade entre essas duas caixas de som top de linha.
E com esse resultado, a caixa de som JBL Partybox Ultimate se torna a campeã absoluta desse comparativo. Que independente do resultado, você vendo as duas com tudo no máximo, nas mesmas condições, tocando a mesma música, qual te agradou mais? E se com esse vídeo você decidiu que uma dessas duas será a sua próxima torre de som ou a sua primeira torre de som, aqui na descrição tem o link nesses 3 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de te contar a minha opinião sobre qual das duas eu prefiro e o porquê, eu queria te contar o seguinte: dia 7 agora vai ter uma campanha especial da caixa de som Pulse Flamebox DJ SP512, ao qual, além de dividir ela em até 12 vezes sem juros, tem um preço abaixo do mercado, você ainda ganha um par de microfones sem fio com até 50 metros de alcance. Só que essa promoção é exclusiva para um único dia e para quem estiver no grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu te aconselho a estar entrando lá no grupo para poder estar conferindo quanto ela vai estar custando com todos esses benefícios que eu acabei de te dizer. Agora eu vou te contar a minha opinião sobre qual das duas eu prefiro e o porquê. Como eu gosto mais de subgrave, o subgrave que a caixa de som JBL Partybox Ultimate entrega me agrada mais. A caixa de som Pulse Flamebox DJ SP512 também tem um subgrave bacana, me agrada o subgrave dela, só que o subgrave dela, frente ao subgrave da caixa de som JBL Partybox Ultimate, o subgrave da Ultimate me agrada mais. Mas vale lembrar o seguinte, com o valor que aqui custa, hoje, na data deste vídeo, você consegue comprar duas Pulse Flamebox DJ SP512. E acredito eu que no dia que ela tiver na promoção, eu te falei do dia 7, talvez você consiga comprar até 3 Flamebox DJ ao invés de uma JBL Partybox Ultimate. E aí você tem que colocar no seu bolso o que vale mais a pena. Aqui tem recursos que aqui não tem, como aqui tem recursos que aqui não tem. O principal aqui para mim, diferencial dela, é o aplicativo. Pelo aplicativo você consegue equalizar ela em 7 bandas de equalização diferentes, tem equalizações pré-programadas e a de reforço nos graves em 2 estágios que você consegue acionar também aqui pelo painel. Além de estar trocando luzes, função, tudo pelo aplicativo. Já aqui, apesar de não termos aplicativo, temos uma equalização manual de 6 bandas, temos dupla entrada de USB, dupla entrada para cartão de memória, além de 2 Bluetooth e, no caso, 2 visores. Nisso você também tem a opção de avançar e retroceder pastas, seja do lado A, seja do lado B, o que é um baita diferencial para quem quiser comandar totalmente o som da sua festa. Mas se antes de comprar você ainda quer conhecer elas com mais detalhes, nessa playlist tem a continuação desse vídeo, onde eu já desmontei as duas para poder mostrar a construção de alto-falante, construção delas por dentro, placa de funcionalidade, tamanho de imã de alto-falante.